Nosso entrevistado é o professor Eduardo Moacir Krieger. O professor Krieger graduou-se em Medicina em 1953 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concluiu seu doutorado na FMRP em 1959, foi docente da nossa unidade e atualmente é professor emérito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu cheguei em Ribeirão em 57, quando estava se formando a primeira turma de 52, de maneira que eu assistia à solenidade de formatura da primeira turma, com a procissão que se fez do prédio central, uma banda de música até lá ao ginásio, etc. Isso tudo eu assisti, entendeu? Peguei a formatura da primeira turma. Eu me formei em Porto Alegre e ia fazer cardiologia lá, pesquisa em cardiologia, quando a CAPES levou o grupo do Bernardo Sai, que era prêmio Nobel, para Porto Alegre para fazer um núcleo de formação de novos fisiologistas no Brasil. E o meu chefe da cardiologia, que era Rubens Maciel, foi quem negociou isso aí. Ele trabalhava na CAPES, ele era um homem muito conhecido, muito na parte educacional, não só na parte cardiológica, ele era do Conselho Federal de Educação. Em suma, através dele eu terminei fazendo um estágio de fisiologia com os argentinos, e o que era para ser temporário ficou definitivo, porque eu fui para os Estados Unidos com a ideia de voltar para Porto Alegre e fazer duas coisas. A hemodinâmica, que não existia lá no hospital, na parte cardiológica, e meio tempo na fisiologia cardiovascular, no instituto que os argentinos ainda estavam orientando. Mas deu um problema, que não vale a pena falar, e eu, de Estados Unidos, fui diretamente para Ribeirão Preto e não para Porto Alegre, entendeu? Não conhecia Ribeirão Preto, não conhecia nada. Conhecia o Covian. Eu tinha estado sempre com o Covian lá em Buenos Aires, e conhecia bem ele. E eles me ofereceram os argentinos. Foram os argentinos que me levaram para Ribeirão Preto. Não quiseram que eu voltasse para Porto Alegre para só fazer cardiologia, já que tinha havido uns problemas lá de fazer fisiologia. E eles olharam e disseram, não, o Krieger é um fisiologista, entendeu? Ele vai para Ribeirão, entendeu? E lá me toquei eu, recém-casado, tinha casado em Porto Alegre, fomos para os Estados Unidos, para a volta nos organizarmos, aí nos organizamos em Ribeirão Preto, entendeu? Encontrei Ribeirão Preto de uma forma notável, né? Quer dizer, Ribeirão tinha condições iniciais que raramente vai ter, né? Primeiro, formado dentro da própria USP, uma faculdade de medicina. Segundo, o auxílio da Rockefeller, que deu praticamente, montou todos os laboratórios. Eu, quando cheguei, montei meu laboratório rapidamente, tinha equipamentos lá aos montes, entendeu? Que a Rockefeller tinha dado. E o Zeferino Vaz era um homem muito competente. Ele organizou biblioteca muito bem, biotério, oficinas, em suma, a infraestrutura para pesquisa que se criou em Ribeirão Preto raramente vai se criar igual, né? Por isso é que não houve segredo nenhum na pós-graduação. Quando ela chegou em 70, Ribeirão Preto estava estourando e esperando, preparado já para formar novos pesquisadores, porque estava fazendo pesquisa já há 10 anos, né? Nós havíamos feito as nossas teses, etc., amadurecido, cada um de nós na fisiologia, o Migliorini, o César, né? Tinham já formado seus grupos. Então, a pós-graduação ela chegou exatamente num momento muito bom.
porque ninguém ia para Ribeirão Preto. Nós tínhamos lá, de vez em quando aparecia alguém lá para dar uma espiada e treinar, mas nós não formávamos ninguém em Ribeirão Preto até a década de 70. Aí veio a pós-graduação. Toda a década de 60, nós, na fisiologia, cada um tocou a sua pesquisa, entendeu? Né? E foi amadurecendo. Primeiro a gente fez a tese de doutorado, que a gente não tinha, né? Então teve que fazer a tese antiga, né? Aquela que você se matriculava e depois defendia a tese. Era só uma defesa de tese. Então, o grupo de fisiologistas completou a sua formação e teve vagar para formar seus grupos. Muitos já tinham saído para o exterior, né? O Renato lá para a Argentina com o grupo do SAI, o César foi para Nova York com o Brooks, etc. O Negreiros foi para Montevidéu lá fazer uma pesquisa lá de fetos, etc. Então, o Covian deu uma orientação de pesquisa ao departamento. A fisiologia, nessa década de 60, ela, além de ter um bom curso, ela tinha realmente todo mundo fazendo pesquisa. Era um ambiente muito parecido com o de Buenos Aires. É muito interessante isso. O Covian fez um pouquinho a transposição daquelas coisas, né, da vida lá do Instituto de Buenos Aires. Tinha um cafezinho às 10 horas da manhã, e em Buenos Aires era o chá às 3h30, mas aqui era o cafezinho de novo. Então, reunia todo mundo no cafezinho, né? Nós todos assistíamos às aulas, tá certo? Tinham aulas teóricas, ficava a bancada de fisiologistas lá no fundo, entendeu? Assistindo às aulas. Foi um período muito bom, quer dizer, nós trabalhávamos, eles publicávamos, certo? O meu trabalho que tem mais publicações foi em 64, quer dizer, muito antes da pós-graduação, em que eu descrevo a desnervação sino-órtica no rato, que tem mais de 600 citações, entendeu? Então, para dar uma ideia de que nós fazíamos pesquisa, e pesquisa já de nível internacional, porque a bioquímica tinha um bom núcleo de pesquisa, a morfologia tinha lá o Lison com algumas coisas que ele havia descoberto e tal, de histologia e tal. Então, o pessoal fazia pesquisa, mesmo em anatomia, eles faziam pesquisa. E a área clínica, essa que é a parte importante. A área clínica tinha laboratórios. De manhã estavam no hospital e de tarde nos laboratórios. A clínica médica tinha uma casinha lá, que era os laboratórios da clínica médica, entendeu? Então, isso foi muito importante. Na oftalmo tinha o Almiro, que tinha feito PhD em fisiologia em Harvard. Então, o Voisky, que era o pediatra, gostava muito de pesquisa. Todo mundo fazia pesquisa, né? O pessoal da obstetrícia, tinha o Roberto Meirelles, que vai fazer parte da comissão de pós-graduação, que era um excelente, fazia farmacologia do cordão, os vasos do cordão umbilical, etc. Né? Então, a faculdade de medicina era completamente diferente. Tá certo? E a pós-graduação, então, veio coroar e expandir e oferecer para o Brasil aquilo que já estava acumulado lá. Isso é muito importante. Foram
foi na década de 70 que começou a pós-graduação. Quer dizer, toda a década de 60, a gente trabalhou, né, com visão de ensino e pesquisa, né, e pesquisa de alto nível. Né. Às vezes o pessoal começa a orientar muito cedo, né? Porque tem que orientar. Eles formou, tem doutorado, tem que começar. E eles mesmos não têm muito tempo para amadurecer a sua própria pesquisa. Conosco não ocorreu isso. Nós tivemos tempo, não tínhamos o que fazer, tinha que fazer pesquisa mesmo. Já tínhamos feito o doutorado e íamos amadurecendo na nossa pesquisa, entendeu? Eu acho que isso também foi uma coisa importante, entendeu? Primeiro, porque eu fazia parte do conselho universitário, naquela época, 69, 70, quando o nosso professor aqui de Ribeirão Preto, Hélio Loureiro, era o vice-reitor em exercício. E eu fazia parte do conselho, representando os assistentes, e ele, então, me colocou numa comissão chefiada pelo Senise para estudar a pós-graduação, quando nós estávamos discutindo a reforma em 69. E a gente fez uma regulamentação da pós-graduação, tá certo? Que foi aprovada. O Hélio foi aposentado no início de 70, né? Mas o reitor, o vice-reitor que assumiu, baixou uma portaria e criou a pós-graduação na USP antes de aprovar o estatuto. A pós-graduação, a regulamentação foi criada antes, porque tinha já toda a regulamentação federal, aquela lei Sucupira, portarias lá do Ministério da Educação sobre a pós-graduação. Então, a pós-graduação na USP ela foi instalada rapidamente. O Zaire, que era o vice que substituiu o Hélio, ele baixou a portaria de que ela teria que começar em 70. Ele baixou lá em meados de 69. E então nós nos organizamos. O Moura Gonçalves era o nosso diretor, o bioquímico, era do Conselho Universitário. Então ele me disse: você vai ter que trabalhar em Ribeirão na pós-graduação. Eu digo: claro, vamos lá. Ele então escolheu o Maurício Rocha e Silva, que era o nosso catedrático de farmacologia, um dos melhores pesquisadores que o Brasil tinha e teve, certo? E constituiu a comissão. Ele nomeou da parte clínica o Dalmo de Souza Amorim, que era da clínica médica, e o Roberto Meirelles, que pesquisava na obstetrícia, era um clínico pesquisador. E na área básica, ele indicou o André Ricciardi Cruz, que era da morfologia, e eu. E o Maurício era o presidente. Então, essa comissão que instalou, teve todo o trabalho de discutir o que era pós-graduação, qual era a diferença entre uma disciplina de domínio conexo e uma disciplina da área de concentração, certo? Se tinha ou não que fazer mestrado, o médico que já tinha feito a residência, entendeu? Todas essas coisas eram discutidas e a gente foi instalando e aprendendo, entendeu? Nós aprendemos tanto que, em 73, nós fizemos um simpósio em Ribeirão Preto, convidando todas as lideranças do Brasil da área biomédica para discutir a pós-graduação. Esse livro vale a pena, vocês devem ter por aí. Na pós-graduação deve ter algum desses livros, porque a gente editou todas as discussões, estão lá. E aquilo que se discutiu em 73 ainda se discute hoje, entendeu?
que é a diferença entre especialização e pós-graduação, o que o especialista precisa saber e o que o homem que faz pós-graduação precisa saber, que é diferente. Um precisa saber de tudo para aplicar, o outro precisa saber os limites do conhecimento para ele, então, tentar botar o método científico e avançar o conhecimento. É completamente diferente a cabeça. E isso foi uma das dificuldades, porque nós tínhamos que, no mesmo indivíduo, ter o especialista e ter o cientista, entendeu? E há uma certa, digamos, não identidade de propósito entre uma coisa e outra. Especialista é uma coisa, ele precisa conhecer tudo para poder aplicar, não pode deixar de conhecer toda a cardiologia. Agora, o cientista não. Ele precisa conhecer lá o limite de alguma coisa que é interessante, e saber fazer a pergunta, saber usar o método científico para poder responder aquela pergunta. Quer dizer. Então, isso aí teve que ser discutido. Teve que ser discutido. Tinha muitas resistências, professor? Tinha muitas resistências, assim, da comunidade acadêmica na época? Eu diria que mais no Brasil como um todo, né? Quando veio o pessoal para Ribeirão, a gente notou as diferenças. Em Ribeirão, não. É claro que a área básica estava mais preparada para aceitar as coisas científicas. A área clínica sempre teve problema, porque, afinal, eles precisam de fazer a clínica e aí precisa de conhecimento especializado e tal. Então, não pode se dedicar, talvez, integralmente à pesquisa. Então, isso tudo teve que ser discutido. Mas era discutido em alto nível. O Ribeirão sempre teve um nível alto nas discussões científicas, entendeu? Muito alto. Não se baixava o nível, não. Não. Especialmente até porque o Maurício era uma cabeça espetacular. Eu acho que aí ele chegou a conhecer o Maurício Roger Silva, né? Já mais velhinho um pouco, com os menos neurônios, mas Sim, conhecemos. Mas foi uma das melhores cabeças que nós tivemos em Ribeirão Preto, e o grupo de farmaco que ele formou, né? Só o Sérgio Ferreira descobrindo os inibidores da enzima conversora, entendeu? Isso aí é uma das glórias de Ribeirão Preto, um dos medicamentos mais usados em cardiologia, hipertensão, insuficiência cardíaca, são os inibidores da enzima conversora. Foi descoberto tudo aí em Ribeirão Preto, na farmácia, pelo Sérgio. Né? Claro que depois ele saiu por aí para poder aprofundar, foi para a Inglaterra, né? E depois foi para Brookhaven para fazer com o Green a síntese das expertises. Isso ele teve muita colaboração. E nós, na fisiologia, colaboramos com ele no final, para mostrar que funcionava como antihipertensivo. Nós fizemos no meu laboratório a demonstração, certo? Isso foi publicado no Lancet em 1971. Então, Ribeirão tem essa glória de ter descoberto os inibidores da enzima conversora. É um mercado aí de bilhões e bilhões de dólares, entendeu? Eu fui membro, depois eu fui vice-presidente quando o curso saiu, e depois eu acho que 2 anos ou 4, os últimos eu substituí o Maurício já, no final da década de 70. Eu fiquei toda a década de 10 anos na pós-graduação, eu fiquei. Olha, a evolução como tudo, não é? O pessoal vai aprendendo, né? Discutia-se muito o que é o exame geral de qualificação,
Sempre foi meio mistério o que se faz com o exame geral de qualificação, para que é. Então, se mostrava que nos Estados Unidos, por exemplo, eles deixam o aluno fazer o que quiser, só que no final cobram no exame geral de qualificação. Se ele conhece bioquímica, se ele conhece fisiologia, entendeu? Né? Aqui a gente deu mais ênfase para a maturidade científica no exame geral de qualificação. Então, essas coisas eram muito discutidas. Não tinha assim, uma ideia fixa de. Né? Também a forma de fazer as teses, se fazia uma pré-tese, mandava para os examinadores, etc. Tudo isso também eram coisas discutíveis, né? Eu acho que houve uma coisa que é fundamental, é que, desde o início, a pós-graduação em Ribeirão Preto teve a ideia de que pós-graduação é para formar cientista. Isso não se abriu mão nunca. Havia variações, etc. e tal, mas não se abriu mão disso aí. Quer dizer, todo aluno que terminou o doutorado lá fez método científico, fez. Não na qualquer daquelas áreas, né, exigia. Eu acho que isso é o dado positivo. As outras coisas, quanto vai se pedir de disciplina de domínio conexo, por exemplo, a ideia do mestrado. Ficou claro, depois de um tempo, que nas áreas básicas o mestrado não era mal, porque o aluno ele podia se matricular logo depois de formado, tendo no currículo dele uma disciplina que era correspondente à pós-graduação que ele queria fazer. Mas ele não conhecia mais o campo em geral. Enquanto que o médico fazia o curso médico e mais 2 anos de residência. Quer dizer, então, ele se preparava academicamente para aquilo que a pós-graduação também quer, que seja um bom docente, né? Um homem que conheça o campo. Né? Então, isso aí também foi uma das coisas que a gente amadureceu. E a fisiologia, por exemplo, o mestrado era muito forte. Nós tínhamos umas disciplinas de concentração que cobriam as principais áreas, neuro, cardio, respiratório, e eram dados, isso aí é importante, eram ministradas, não naquela forma da graduação, né? Faz uma sequência de conhecimento. Não, era a metodologia usada no setor. Em cardiovascular tinha que se mostrar como é que funciona um manômetro, como é que é a frequência natural do manômetro, etc. Como é que se descobriu isso e aquilo. Então, se dava a literatura original e se mostrava nas aulas práticas as principais metodologias usadas no setor. Isso aí abria a cabeça da pessoa, entendeu? Quer dizer, ela sabia depois se tinha alguma coisa que a Farmaco tem e que podia colaborar com a fisiologia, a bioquímica, com a Farmaco. Então, essa ideia de que a disciplina de pós-graduação ela não é para dar conhecimento, ela é para dar formação científica, colaborar para a formação científica. E nada melhor do que colaborar para a formação científica do que mostrar a metodologia usada, pelo menos as principais, nos diferentes setores, entendeu? Isso aí abre o coco da pessoa, né? Bom, o meu laboratório, aí sabe, e o do Migliorini eram os que atraíam o maior número de alunos, porque realmente era muito viva. A gente
mantinha programas, né, em que o pessoal trabalhava de uma forma muito integrada. Isso também foi muito importante, né? Quer dizer, os alunos trabalhavam de forma integrada dentro do laboratório, etc., não isoladamente, um sabia o que o outro fazia, etc., né? Então, eu recebi muito aluno. E eu gostava de discutir com os alunos as teses. Aliás, foi muito curioso que, quando nós estávamos no início, não sabendo bem se exigia mestrado para todo mundo, etc., antes do doutorado, né? No meu laboratório, alguns casos, a tese não tinha o conteúdo da tese de mestrado. Quer dizer, a gente fazia uma tese de mestrado muito boa e depois fazia os penduricalhos para fazer a tese de doutorado. Até o dia que você entendeu o seguinte: se você quer fazer o treinamento do método científico, é uma vez só, não precisa fazer no mestrado e no doutorado, entendeu? Quer dizer, não tem sentido. Aí depois as coisas melhoraram, houve uma regulamentação em que o pessoal começava a sua tese de mestrado e contestava ali, né? Então, o mestrado era um trabalho muito bom, e para fazer o doutorado acrescentava algumas coisinhas, etc. e tal. Não sei se a Isis concorda comigo. Você chegou a fazer o mestrado? Doutor Krieg, eu fui sua aluna nessa disciplina, eu sou egressa desse tipo de aula que o senhor falou, que as aulas práticas ensinavam a metodologia científica, né? Então, Certo. eu sou egressa desse grupo aí dos que o senhor está comentando, e eu vejo isso que eu queria até perguntar para o senhor, como o senhor vê hoje que nós não podemos mais fazer aula prática, né, com animais, não fazemos mais, né? Não existem mais esse tipo de aula, né? Então, mudou muito a forma de ensinar a investigação científica, né? Então, Ô, Isis, sim, evidentemente que com a minha idade eu não tenho mais presença na universidade, quer dizer, não tenho discutido, então, muito regularmente essas coisas. Mas tenho pensado. O que eu penso é o seguinte: como um fisiologista clássico que eu sou, dificilmente eu admito que você possa ensinar bem, por exemplo, cardiovascular, sem mostrar as coisas práticas, a pressão no cão, a fibrilação atrial, coisa e tal, mostrar tudo isso. Mas a gente também tem que ter presente de que o mundo vai mudando. E a capacidade hoje de informação, as tecnologias de informação, são tão poderosas e tão sofisticadas que eu não sei se elas não podem substituir até com vantagem essas coisas. Você pode realmente, né, fazer misérias montando lá uma demonstração, alguma coisa. Então, eu estou na dúvida, né? Agora, que mudou, e nós vamos ter que aceitar de que temos que usar as metodologias computacionais, etc., para ensinar, né? Não dá. exato. Animais, não mais. Agora, o que eu estou dizendo é se há ou não vantagem, em valor absoluto, sem pensar em mais nada. Não sei. Isso eu não sei. Não sei. Eu desconfio de que essas novas metodologias podem substituir as antigas, né? Pode. Sim. Mas não contem para ninguém que um fisiologista como eu admito não ter aula prática. Professor, mas eu acho que essa capacidade do senhor de acompanhar essa evolução, isso é fantástico, tem que mostrar sim.
Porque essa adaptação, né, a gente... Admirável, né? Assim, de que nós temos questões éticas, né, hoje em dia, que nos restringem a fazer uso de animais como a gente fazia antigamente, e que nós temos que usar a criatividade para tentar, né? Eu acho difícil também pensar, nossa, a gente aprende tanto, né, na hora que você está no laboratório, vendo os modelos animais e podendo... Mas deve ter um outro jeito, a gente precisa estar preparado para isso mesmo, né? Eu acho que é... Não, porque essa pandemia tem nos aberto aí uma série de possibilidades que nós não tínhamos nem ideia. Essa facilidade que nós temos de estar juntos aqui discutindo. Né? Nós precisaríamos ir para Ribeirão Preto, não precisa mais. Certo? Quer dizer, os congressos aumentaram o número de pessoas, só que é virtual. Não aumentaram. Não é preciso você estar perto um do outro. É claro que tem algumas coisas que são insubstituíveis, né? Mas, em média, você está aproveitando de inovações que você nem imaginava. E tem que acompanhar, não adianta. Tem que acompanhar. Vamos do limão fazer uma limonada, não é isso? Desculpa, Cristina, só para falar para o doutor Cris, ele lembra que o senhor foi o primeiro orientador da nossa faculdade a titular um aluno de doutorado. Isso. O primeiro doutorado, né, na nossa faculdade foi aluno do senhor. O senhor lembra? O Brenes de Brenes. Brenes e Brenes, de da Porto Costa Rico, Rica. né? De Porto Rico. O Brenes e Brenes da Costa Rica. Brenes e Brenes, eu lembro disso. O primeiro. Eu também fui o primeiro livre-docente da faculdade, porque eu aposentei, às vezes me perguntam. Eu tinha vários laboratórios, aí sabe, um corredor lá com vários laboratórios. Tinha já 2 ou 3 assistentes, colaboradores com docência livre, que já estavam orientando. Eu tinha sido presidente da comissão durante 10 anos. Eu tinha trabalhado na congregação praticamente desde o primeiro dia. Eu representava os docentes, depois como titular. Em suma, eu senti uma sensação assim do déjà vu, do dever cumprido, e me deu uma coceira. E, coincidindo com isso, me ofereceram uma coisa importante. O pessoal do INCOR queria que eu desenvolvesse a hipertensão no INCOR. E eu aí digo, olha, 56 anos de idade, é agora ou nunca, né? Porque daqui a pouco já não dá mais. E aí tomei a decisão. Foi muito interessante porque eu trabalhava numa das comissões da FAPESP, vinha de Ribeirão, e aí passei lá na universidade e tinha um pessoal que eu conhecia e digo, escuta, em quanto tempo sai uma aposentadoria se eu pedir? Ele olhou para mim e disse, para você eu faço em 48 horas. Digo, então, faz. E aí fui para Ribeirão, fiquei quieto, e aí saiu no Diário Oficial. É claro que houve uma certa comoção. Eu tive que explicar que eu não tinha coisa nenhuma de ressentimento com alguém. O problema era existencial. Eu achava que eu tinha que topar uma coisa nova, entendeu? Né? E aí fizeram um jantar lá para mim e tal, saí bem. Saí bem, depois até me deram o título de professor emérito, né, em 94. E foi bom, porque é um desafio aos 50 e tantos anos de idade, abre novas... Eu agora não posso mais, eu estava louco para algum novo desafio, mas não dá mais, entendeu? Mas aí vim para o INCOR com uma condição, que eles me dariam todo os laboratórios, eu não traria nada, isso aí foi uma das condições. Eu deixei todo o equipamento que estava em meu nome para o pessoal trabalhar. O que eu, às vezes, leio, tá certo?
principalmente agora, lá com a história da CAPES, é trágico, né? Quer dizer, o que eles estão fazendo com a liderança que implantou a pós-graduação no Brasil e que, de uma certa forma, monitora a qualidade, né? São pessoas que não têm qualificação mínima para estar lá na CAPES e estão lá, né? E no Ministério da Educação, a mesma coisa, né? Quer dizer, isso aí é um fato trágico, né? E trágico ainda mais porque você vê que há uma ignorância, no fundo, uma ignorância brutal, né? Quer dizer, as pessoas não entendem o que estão fazendo, né? Não entendem. Agora, nós estamos pagando. E isso aí, então, não está bom. Porque o que ocorreu no Brasil com a implantação da pós-graduação de 70 para cá mudou o panorama do Brasil. Eu, quando às vezes discutia por aí, né, o que aconteceu no Brasil e tal, no Brasil aconteceu uma coisa. Nós criamos a pós-graduação e a ciência deslanchou, entendeu? É certo? Deslanchou. Houve seguramente um impacto da solicitação da pós-graduação na ciência brasileira, certo? E aí cresceu o número de publicações, de formação de pessoal, etc. Agora, ainda estamos formando menos do que um país com a nossa população precisaria, né? Agora, tem uma coisa também que às vezes eu fico pensando. Núcleos como Ribeirão Preto, aqui a USP, São Paulo, aí o ICB, até que ponto não devem, digamos, procurar equilibrar muito bem o número de doutores que estão formando e o número de pós-doutores que estão absorvendo. Porque são núcleos de excelência, Ribeirão Preto, aqui. E o Brasil precisa de núcleos de excelência. Quer dizer, claro que formar 2, 3 doutores a mais é importante, mas outros formam. Agora, formar pesquisa, fazer pesquisa de nível internacional, é poucos núcleos que nós temos com capacidade. Então, a absorção de pós-doutores, eu acho que deveria ser uma prioridade. Não largar a parte de formar doutores, não, continua. Mas abrir uma boa possibilidade de você aumentar o número de pós-doc, porque eles dão uma força enorme à pesquisa. Enquanto o doutor tem que fazer um projeto que dê certo, que ele, afinal, é aluno, tem que fazer uma coisa com tempo limitado. Então, você tem que dar um projeto que dá certo, né? Pode ser de boa qualidade, mas não é um projeto arrojado. Agora, se vem um pós-doc, você pode dar uma coisa que vai se vire-se, né? Né? Ele tem que ter mais capacidade de inovação, arriscar, porque se não der, deu. Ele não perde o emprego, o pós-doc, né? Então, eu não sei como é que está aí em Ribeirão Preto a parte do pós-doc, mas eu acho que a USP precisaria discutir essa parte de equilíbrio entre a formação de doutores e a absorção de pós-doc. A ciência sempre me divertiu, entendeu? Sim. Às vezes me perguntam o que você recomenda para os alunos e tal. Então, a primeira coisa, faz o que você gosta. Se você não gosta, vai embora, entendeu? Porque todo dia o que eu faço, eu gosto, entendeu? Não preciso de férias nem nada, entendeu? Nem trabalhar um tempo para descansar depois. Não, todo dia eu estou, digamos, satisfeito porque estou fazendo o que eu gosto.
E a outra coisa que também eu comento com eles não façam grandes planos, não adianta. Né? A vida traz oportunidades que mudam o caminho, entendeu? O Ortega y Gasset já dizia: o homem é o que é, mais as circunstâncias. Né? Quer dizer, você faz planos e tal, amanhã aparece uma coisa importante e você acabou. Sabe? Né? Faz planos 5, 10 anos e tal. Não, faz plano mais curto e plano diário. Planos diários. Viver um dia de cada vez. O plano diário é o melhor. Que é o melhor. Hoje, né? O melhor mesmo. Porque eu acho que a nossa profissão ela dá satisfação. Dá, né? Ela não tem, evidentemente, que o atrativo econômico, o atrativo social, não, mas a gente sabe que está trabalhando para a humanidade. Né? Pequena coisa que se faça, vai sempre você colaborando. Né? Colaborando. Grande orgulho de ter trabalhado 10 anos na Comissão de Pós-Graduação de Ribeirão Preto. De maneira que, para mim, é um prazer ter tido essa oportunidade hoje de lembrar daqueles tempos. Mas eu quero cumprimentar vocês pela continuidade que estão dando, tá bom?